Meu Deus, não fazem isso. Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos. Um abraço grande. Peço desculpas pelo ligeiro atraso. Estava a receber instruções do pastor Lúcio, meu amigo, para efetivamente começar aqui a live. Então eu agradeço a todos que estão a acompanhar a live, que tem como título hoje, essencialmente hoje, que tem como título, portanto, a homossexualidade e a religião. Eu gostaria de... Boa noite a todos. Eu gostaria de, como nós vamos falar de um assunto muito sério, que envolve a vida privada das pessoas, seria bom, efetivamente, que nós tivéssemos algum respeito em nos referirmos às pessoas, para aquelas pessoas que fizerem, de facto, perguntas, quando for o caso. Eu, na verdade, pretendo estar convosco, aliás, pretendemos estar neste live, porque já são 21 horas. Muita gente tem que trabalhar amanhã, não muito tempo, talvez 1 hora ou então 40 minutos, mas vai depender daquilo que for, de facto, a vossa interação. Eu gostaria de fazer esse assunto, tendo em conta aquilo que foi o posicionamento da Igreja Católica relativamente às pessoas homossexuais, mas antes disto, quero fazer, e permitam-me que faça esta abordagem, quero fazer uma abordagem que não é religiosa, que é uma abordagem científica. Boa noite a todos, portanto, David, Varisto, o professor Luís Marques, boa noite a todos os que estão a acompanhar e muito obrigado por estarem aqui. Queria fazer uma abordagem que não é científica, que não é religiosa, mas é uma abordagem científica. Um dos maiores problemas que se tem enfrentado hoje a nível da ciência é que a ciência não está de acordo. A ciência não está de acordo. Por que razão é que algumas pessoas são homossexuais e outras pessoas são lésbicas? Isto é um assunto científico sério. A pergunta é, por que razão é que alguém nasce ou então se sente lésbica ou homossexual? A ciência sobre este assunto não está de acordo. E para nós estudarmos este assunto da homossexualidade, o estudo geralmente que se faz tem sido este, os manuais estudados são vários, mas tem a ver com a bioética. Mas há um manual que eu escolhi em especial, que é de Miguel Oliveira da Silva, que é A Sexualidade, a Igreja e a Bioética, que é este livro que muitos conhecem. A pergunta é que, se os cientistas não estão de acordo sobre por que razão é que alguns, nascendo naturalmente mulheres ou nascendo naturalmente homens, se sentem mulheres quando são homens, ou então se sentem homens quando são mulheres, então cria-se aqui um problema de que, do ponto de vista natural, as pessoas são de facto mulheres, mas do ponto de vista do sentimento, do seu sentimento natural, elas são impelidas para terem uma determinada inclinação que não é aquela que condiz com a sua natureza. Esta abordagem merece alguma cautela naquilo que é a sua análise, por uma razão muito simples. E aqui estamos de acordo que eu não concordo com aquilo que diz o Brasil e uma parte da América, que a pessoa pode determinar o seu sexo. Não, a pessoa não determina o seu sexo. A pessoa nasce, do ponto de vista físico, nasce homem ou nasce mulher. Entretanto, do ponto de vista do seu sentimento, em alguns casos, dizem os cientistas, que não é possível que ela se sinta homem, ou então não é possível que ela se sinta mulher. Isto acarreta um grande sofrimento para estas pessoas. Temos que ter muita cautela quando analisamos sobre isto. Eu tive vários amigos, inclusive alguns com os quais lidei em Portugal, que eram casados e que tiveram que se separar porque ele amava um outro ele e ela amava uma outra ela. Isto é um problema grave. Do ponto de vista religioso é um problema grave. Mas os cientistas dizem que aqui há a questão, portanto, da epigenética. O problema hoje é a epigenética. Ou seja, dizem eles, a epigenética é o conjunto de fatores que faz com que alguns genes se expressem ou não se expressem. Aqui o autor que estamos a seguir é Sergei Gavrilets.
Existem outros vários autores. Então, essa epigenética é que determina que determinados genes se manifestem e a pessoa, portanto, condiga com aquilo que é a sua condição de homem. Ou então, determinados genes não se manifestem e ela entra como que numa certa perturbação, que nós e várias pessoas poderiam chamar de alguma condição da própria natureza. Portanto, podia ser considerada como doença, como uma espécie de doença. Mas a grande verdade é que há quem diga que não é propriamente uma doença. Porque depois as pessoas assumem isso. Os homossexuais assumem isto, as lésbicas assumem, os gays também assumem. Pronto, assumem aquela condição. Então é aqui onde nós temos que fazer a abordagem da religião. Toda religião entende que a homossexualidade é pecado. Toda religião. E nós começamos pela nossa própria Sagrada Escritura, que vai dizer, aliás, no Gênesis, capítulo 18 e capítulo 19, que vão dizer que houve um grande debate entre Deus e Abraão, e aquela questão dos justos que vocês conhecem, que Abraão diz, meu Deus, e se houverem 30 justos, você vai destruir Sodoma? Deus diz, vou. Não, não vou. Se houver 14, vai destruir? Deus diz, não vou. E se houver 5, vai destruir? Deus. Há um debate muito grande entre Abraão e Deus. Mas a grande verdade é que Deus diz ao Abraão, a sodomia, o mal que está a se fazer em Sodoma, a promiscuidade que existe em Sodoma, me enerva de tal maneira, me impacienta de tal maneira que eu vou ter que destruir Sodoma. E então Deus acaba por destruir Sodoma e Gomorra. E hoje, quem for à internet pode verificar que perto de 10 universidades fizeram um estudo. E, portanto, há hoje uma estátua de sal, que é a mulher de Lot, que é numa distância de 10 quilômetros de um granito de sal, onde se pode encontrar uma estátua da mulher de Lot. Portanto, há evidências científicas de que aquela estátua de sal poderá ser a mulher de Lot. Pronto. Então, do ponto de vista sagrado, significa que a sodomia, a promiscuidade, as questões relativas ao sexo, relativas à bebida, relativas à corrupção, dos costumes e a tudo, pode enervar Deus de tal maneira que ele é de facto capaz de destruir, e no Antigo Testamento aconteceu essa destruição que é de facto real. Bem, vamos então para um outro aspecto. Entretanto, queridos internautas, hoje nós vivemos uma outra realidade. Se olharmos para a Sagrada Escritura, para não falar de outras religiões. Pese embora, como sabem, no islamismo, aqueles que se confessam homossexuais em alguns estados são condenados à morte, não é? E, efetivamente, o budismo não é propriamente uma religião, mas é uma forma de estar. Também aí, portanto, não se consideram muito aqueles que são homossexuais. E na Índia, aqueles que são homossexuais, também muitos deles são condenados à morte. Bem, então vejam que há sim uma panóplia na religião que olha para isto, de facto, com muito receio e muito medo. Mas nós, na Igreja Católica, não podemos nos esquecer, está aqui a minha Sagrada Escritura, que a Tob é a tradução ecumênica da Bíblia, a tradução ecumênica da Bíblia, para não dizer que fui buscar uma Bíblia católica, é uma Bíblia, tradução ecumênica, ou seja, todas as igrejas cristãs participaram na tradução desta Bíblia, mas nós temos que começar por um ponto muito essencial. E aqui, peço desculpas, tenho que citar portanto, um arcebispo brasileiro que disse o seguinte: não é justo julgar a Igreja Católica com a Bíblia na mão. Não é justo. Eu vou repetir isto. Não é justo julgar a Igreja Católica com a Bíblia na mão. Com todo o respeito que tenho por todos os outros. Por todos os outros irmãos. Somos todos irmãos. Por quê? Porque os livros canônicos, todos eles, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que estão aqui nessa Bíblia, todos eles foram feitos, naturalmente, no princípio, pela Igreja Católica. Esta é a verdade. Depois podemos estar de acordo com uma coisa ou não, mas os livros canônicos, todos eles foram feitos e organizados pela Igreja Católica, dirigida pelo Espírito Santo. Estamos todos nós a usar a mesma Sagrada Escritura. Então aqui temos que distinguir o seguinte: temos o Antigo Testamento e depois temos o Novo Testamento. Já vou entrar na carta do Papa para não vos levar muito tempo.
Temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. O Novo Testamento não é a correção do Antigo Testamento, mas é uma percepção diferente daquilo que é o Antigo Testamento. Significa dizer que se no Antigo Testamento nós podemos encontrar um Deus nervoso, um Deus que mata, um Deus que queima, um Deus que acaba com a terra e que arrasa com tudo, no Novo Testamento nós temos a pessoa de Jesus Cristo, que através da sua salvação redime os nossos pecados e ele se apresenta como Cordeiro Imaculado. Significa que temos a primeira aliança, pois temos a última aliança realizada por Jesus Cristo. Isto é importante perseguir, meus queridos irmãos. É profundamente importante. Então, é dentro do Novo Testamento, onde nós encontramos a questão da misericórdia. E já vou falar do Papa Francisco. É dentro do Novo Testamento onde nós encontramos a questão da misericórdia. E eu aqui vou citar 2 episódios. O primeiro episódio está aqui no livro da Sagrada Escritura, que é este. Portanto, encontramos Maria Madalena em João 8, 1, 11. Eu não vou ler a Sagrada Escritura para não roubar o vosso tempo. O tempo é pouco. Aonde os fariseus encontram Maria Madalena a cometer adultério. Estava a cometer adultério. E dizem, Senhor, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Lhe encontramos a dormir com um homem. A lei de Moisés diz que devemos lhe apedrejar. O que é que você diz, enquanto mestre? Jesus olhou para a cena e diz o seguinte, meus senhores, sim, se a lei de Moisés diz que devemos apedrejar uma mulher que foi encontrada em adultério, então vamos apedrejar essa mulher. Apedrejem. Mas com uma condição. Jesus diz, apedrejem a mulher, mas com uma condição. E eles perguntam, qual é a condição? Diz, a condição é esta. Aquele que no vosso meio nunca tiver cometido pecado, vou repetir isto, aquele que no vosso meio nunca tiver cometido pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Bem, os fariseus, estavam lá os fariseus todos, os homens da lei e as crianças, começaram um por um, começaram a abandonar aquele local. E Jesus voltou-se, nem olhou para eles. Jesus, quando não olha para eles, faz uma coisa interessante. Diz assim, entrei na vossa própria consciência e aquele que no vosso meio nunca cometeu pecado, seja o primeiro, atira a primeira pedra nessa mulher que é adúltera, porque a lei manda matar essa mulher que é adúltera. E todos eles, um por um, saíram e foram-se embora. Jesus, quando se volta, pergunta, então, mas ninguém te apedrejou? Ninguém te apedrejou? E ela diz assim, não sei se me estão a ouvir. Pois espero que me estejam a ouvir. Que eu estava aqui sem... Alguém me disse que não havia som. E ela diz assim, não, ninguém me apedrejou. Então Jesus diz, se ninguém te apedrejou, eu também não te condeno. Vai e diz isso. Vai e não voltes a pecar, está a dizer, vai e arrependa-te. É nesta senda onde nós encontramos, penso que já posso fazer aqui essa introdução, onde nós encontramos a declaração doutrinária que abre bênçãos para os casais irregulares. Eu espero estar a dizer aquilo que está correto. Esta declaração é da doutrina, portanto, é uma declaração da doutrina para a fé, da Congregação para a Doutrina da Fé, que é uma congregação fundamental para a Igreja Católica, porque determina as questões da fé, que durante muito tempo foi conduzida pelo Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, o cardeal alemão, que, com a sua dureza e inteligência, imprimiu um rigor naquela congregação. Mas cuidado que a declaração diz assim, declaração doutrinária que abre bênçãos para casais irregulares. Os casais irregulares na Igreja Católica são de 2 tipos, aqui no caso, trazidos pela doutrina. Primeiro, aquelas pessoas que estavam casados com alguém ou tiveram um casamento religioso, divorciaram-se e depois, porque a igreja não dá o divórcio facilmente, elas encontraram outra pessoa e estão a viver com outra pessoa. Essas pessoas não podem comungar e não podem confessar, porque estão num casamento irregular. São casal.
É um casal irregular, este também, porque não está em comunhão com aquilo que diz a igreja. Este é o primeiro casal irregular que faz referência a este documento, esta declaração da igreja. O segundo, eu aqui é onde penso que podia haver uma união, ao invés de casal, para não comparar, podia ser união de duas pessoas do mesmo sexo. Mas aqui, portanto, a congregação entendeu dizer que é o casal do mesmo sexo. O problema está exatamente aqui. Primeiro, os casais que, tendo se divorciado, casaram com outras pessoas e, portanto, estão numa situação irregular. É um casal. E muitos católicos que estão do outro lado sabem que em muitas igrejas, inclusive, uma pessoa que divorciou-se e vive maritalmente, como nós temos, vive maritalmente com outra pessoa, era muito mal olhada na igreja. É olhada como uma pessoa pecadora pública. Em muitos casos, em algumas igrejas, alguns padres nem sequer permitiam que estivessem ali em frente ou então fizessem algum serviço na igreja. O Santo Padre e a congregação querem dizer que estas pessoas merecem o nosso respeito. Elas merecem o nosso respeito. Porque são pessoas humanas, são filhas de Deus também. Só que se encontram numa situação irregular. Relativamente aos casais homossexuais, a igreja quer dizer que, apesar de estas pessoas estarem a viver um pecado público, e cuidado que a igreja tem dos melhores homens da bioética e da ética, por isso chegou a esta conclusão, se as pessoas, em alguns casos, não podem decidir aquilo que é a sua inclinação sexual, então a igreja tem que acolhê-las. Ou seja, são pecadoras, mas o facto de serem pecadoras não se podem excluir da graça de Deus. Ou seja, que Deus as vê, que Deus as vê. E aqui nós podíamos buscar o exemplo. É o exemplo da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Um Bambila, o nosso não é Bambila. Portanto, é o nosso irmão músico. Canta muito sobre... eu agora não tenho aqui o nome rápido. Não é o Bambila. É o... Portanto, quando diz abençoa só para poder testemunhar, abençoa. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue faz uma coisa interessante. E vede que isso é fui buscar agora esse exemplo do Evangelho para compará-lo àquilo que são os homossexuais que pedem esse tipo de bênção. Depois já vamos à questão da bênção propriamente para terminar aqui a nossa abordagem. Que é a mulher do fluxo de sangue, que durante muito tempo tinha um fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus Cristo. Tocou nas vestes de Jesus. E Jesus diz assim, saiu de mim uma força estranha. Quem é que me tocou? E os apóstolos dizem, mas ó Senhor, então com tanta gente que está aqui, você diz que alguém me tocou? Não faz sentido. Então você não vê que aqui tem muita gente? Jesus diz, não, alguém me tocou, eu senti que saiu de mim uma força muito grande. E a mulher diz, sou eu, Senhor, sou eu que te toquei. E a mulher diz, olha, você é pagã, você é de Samaria, eu vim para os filhos de Israel, eu nem sequer falo contigo. E a mulher responde da seguinte maneira, Senhor, e vocês sabem, conhecem esse evangelho, não estou a ler agora só para não roubar o vosso tempo todo. Os cachorros comem também debaixo da mesa as migalhas que caem do dono. As migalhas que caem dos donos que estão a comer na mesa também passam para os cachorros também comem. Então, vamos então à questão da bênção. A bênção vai dizer o seguinte, ou seja, há bênçãos rituais, existem bênçãos rituais e bênçãos litúrgicas. As bênçãos rituais e bênçãos litúrgicas são aquelas, a bênção ritual é, por exemplo, aquela utilizada para se benzer uma casa, para se benzer um carro, para se benzer um bem. Não, mas exatamente. Vamos um bocadinho por ali. Mas a bênção litúrgica é aquela utilizada, por exemplo, para benzer o casal mesmo. Que é casado, está na lei de Deus e é casado. A bênção utilizada no batismo. A bênção utilizada na Sagrada, na Sagrada Eucaristia. É uma bênção litúrgica. Mas existem outras bênçãos, que são bênçãos espontâneas.
O Santo Padre, não podemos nos esquecer que este Papa é Francisco. Este Papa é Francisco. E este Papa viveu na Argentina durante muito tempo. Eu, por acaso, conheci o sítio onde o Papa fazia pastoral na Argentina. É de gente muito pobre, gente completamente excluída. E este Santo Padre, não é em vão que ele escolheu o nome de Francisco, porque ele vem fazer uma revolução na igreja. Não se esqueçam que a primeira vez quando ele pisa no Vaticano, para o conclave, e depois é eleito o Papa, a primeira coisa que faz é não dormir na casa oficial. É despir-se daquilo que é a riqueza da igreja. Então é para os pobres. Mas também temos visto que é um Papa do acolhimento. Ele começa por dizer a coisa de um ano que a homossexualidade não é crime. A homossexualidade não é crime. E pediu aos bispos e àqueles que podem, dizendo, olha, naqueles países em que criminalizam os homossexuais, por favor, não os criminalizem, não é crime, porque são filhos de Deus. Depois assim, a homossexualidade não é crime, mas é pecado. Continua a ser pecado, mas não é crime. É grande verdade. Então, esta bênção que o Papa diz que se pode dar às pessoas em situação irregular, os recasados e aqueles que estão em união homossexual, são bênçãos espontâneas, que são semelhantes às devoções populares. Deixa-me repetir isso. São bênçãos espontâneas, semelhantes às devoções populares. Ou seja, é como acender uma vela diante de uma santa. Quem é católico entende isso. É como acender uma vela diante de uma santa. O que o Papa está a dizer é: senhores padres, senhores bispos, não neguem aos homossexuais, mesmo que vivam em situação irregular, porque quando ele vem te pedir a bênção, é porque ele confiou em Deus. É porque ele confia em Deus. A grande pergunta que nós nos colocamos é: estamos hoje a criar um grande alvoroço em torno disso. Mas nós podíamos dizer, nós também não somos pecadores? E se nós estivéssemos naquela condição? E se nós estivéssemos naquela condição dos homossexuais? Não pediríamos bênção? O facto de nós sermos homossexuais nos exclui de olharmos para Deus como Salvador, para Jesus como Salvador do mundo? Não, não nos exclui. Não exclui ninguém. Então essa é a razão porque o Papa diz: vamos estar mais atentos a estas pessoas. E isto decorre do quê? Decorre do olhar pastoral deste Papa. E há um significado muito forte que ele vai buscar. Vocês conhecem esse Santo Padre, que é abraçar as pessoas. Mas essencialmente, aqueles que mais sofrem. É abraçar aqueles que mais sofrem. E o facto de serem homossexuais não faz com que eles deixem de ser filhos de Deus. Eu, muito sinceramente, deixa-me dizer que não consigo perceber onde é que está o mal nesta altura. E o próprio documento, poderão ler, porque o documento está ali. A fidúcia supplicam está ali. E vai dizer em vários pontos o seguinte, onde é preciso também esclarecer. É preciso esclarecer. A Fiduciam Sid vai dizer no ponto 730, vai dizer assim, deixa-me ler aqui para não termos aqui dificuldades. Ou seja, o segundo capítulo do documento analisa o significado das várias bênçãos. E depois, que tem como destino as pessoas, objetos de devoção, lugares de vida. O documento lembra que, de um ponto de vista estritamente litúrgico, a bênção exige que o que é abençoado esteja em conformidade. E aqui é onde há um problema. Muitos perguntam, mas não será que o padre, o bispo, ao abençoarem aquele casal, estão a legalizar a situação deles? Não, 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 não. Em nenhum momento. Por isso é que o documento também diz, não se pode confundir. Inclusive, quando houver perigo de escândalo, não se dê aquela bênção. Mas não se pode negar a bênção. Então, o ponto 11 diz, a igreja não tem poder de conferir uma bênção litúrgica a casais irregulares ou do mesmo sexo. A igreja não tem esse poder. Mas é preciso evitar o risco de reduzir o significado da bênção apenas a esse ponto de vista, exigindo para uma simples bênção, que aquilo é uma simples bênção como acender uma vela, as mesmas condições morais que são exigidas para a recepção dos sacramentos.
Então aqui nós temos que de alguma forma olhar para nós e dizer assim, os irmãos homossexuais são leprosos. Nós no século XXI vamos tratar os irmãos homossexuais como no tempo de Jesus tratavam os leprosos? É o que nós vamos fazer? O Papa diz não, não vamos tratá-los assim. Vamos tê-los próximos, recordando-lhes que estão numa situação irregular de pecado, mas não deixam de ser filhos e mesmo assim, debaixo da mesa, podem sempre receber a graça de Deus. É este o aspecto. O próprio documento depois tem vários pontos e, portanto, no ponto 28 vai dizer: existem várias ocasiões em que as pessoas vêm espontaneamente pedir uma bênção, sejam em peregrinações, em santuários ou mesmo na rua quando encontram um sacerdote. E tais bênçãos são dirigidas a todos. Se a bênção é dirigida a todos, decorre aqui também de um facto que nós temos que ter muito cuidado. O facto de uma pessoa ser padre, ser bispo, ser pastor, não lhe faz detentor da graça de Deus. A graça de Deus não pode ficar presa. Este é o problema. A graça de Deus não pode ficar presa. Daí que o documento é muito rico nesse sentido e temos que explorá-lo. Mas há aqui uma coisa, para terminar depois dessa minha abordagem. Se alguém quiser fazer uma pergunta, porque falei já 25 minutos, será importante fazermos o seguinte. O Concílio Vaticano II diz uma coisa interessante, que o Papa João Paulo II foi buscar, recuperar nesta obra que é O Esplendor da Verdade e Splendores Veritatis, que diz assim: a consciência e a verdade. Meus queridos internautas, todos nós temos uma consciência. E o Concílio Vaticano II vai dizer o seguinte, quando se pergunta o que é a consciência. Porque muitos dos nossos irmãos homossexuais e muitas das nossas irmãs lésbicas, para poderem assumir a sua condição publicamente, passaram por um sofrimento muito grande. Não estou a falar daqueles que brincam de homossexual ou lésbicas, não. Estou a falar daqueles que, assumindo isto, passaram por um sofrimento profundo e perguntaram à sua consciência se podiam assumir isso publicamente ou não, diante da família, diante dos amigos e diante da comunidade. Aqui resta uma coisa. Resta uma coisa. Não nos compete a nós. Não nos compete a nós, também diz São Paulo, numa outra passagem da Escritura, não nos compete a nós julgar os servos alheios. Não nos compete a nós. Se ficam sentados ou de pé, competirá a Deus. Por quê? Por causa disso que eu vou dizer aqui. Por causa da consciência. E o Concílio Vaticano II diz assim, o que é a consciência? A consciência é o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Ou seja, nós podemos sim dizer que não gostamos, não queremos, mas julgar no final cabe a Deus. E por isso o Papa abre essa possibilidade de eles também se sentirem acolhidos na igreja. E tão logo se arrependam, são imediatamente recebidos, são logo abençoados. Quando casam, quando ele se arrepende, separa-se daquela mulher com que está ela, ou então separa-se daquele homem com que está, são logo recebidos na igreja. Mas tudo o resto, e aqui, queridos, queria dizer isso com muito afinco, tudo o resto cabe à consciência última da pessoa. E nessa consciência última da pessoa, essa pessoa só está, o homossexual, o gay e a lésbica, no fim de tudo, só estão ele e Deus. Nem sequer a igreja entra. E, portanto, esta abordagem que eu gostaria de trazer, Alissa. Espero ter trazido aqui, portanto, algumas ideias importantes sobre essa matéria, portanto, do documento da igreja e dos homossexuais. Mas entendo eu que, mais do que tudo, devemos respeitar, mesmo que não gostemos, mesmo que não sejamos, acima de tudo devemos respeitar, porque muitos deles estão numa condição muito difícil e alguns, inclusive, tiraram a vida porque não queriam assumir diante da família aquela condição, mas devemos sempre respeitar. E o Papa, penso que dá um avanço muito grande relativamente a isso. De resto, dizer que a homossexualidade existe em todas as sociedades, isto é que é importante referir. Agora, que é pecado, é pecado. Mas, em alguns casos, é um pecado que as pessoas não assumem de modo voluntário. Não assumem de modo voluntário. Porque o pecado exige voluntariedade. Eu tenho que ter vontade. Quando eu não tenho vontade, então eu sou levado pela necessidade a fazer isto. Este é o sentido que a igreja de alguma forma foi buscar para dizer: vamos acolher estas pessoas,
Não vamos legalizar a união. A igreja nunca disse. Esse documento não diz em sítio algum que o Papa disse que os homossexuais estão legalizados. O Papa nunca disse isso. O Papa disse sempre: são filhos de Deus, devem ser acolhidos sempre com muito carinho e muito respeito. Porque no final de tudo é Deus que julga e não somos nós. Porque quando formos ler São Paulo não fala apenas do pecado dos efeminados, não fala apenas da fornicação. São Paulo também fala de todos os outros pecados que existem, pecados muito fortes. E vamos ser realistas. O único pecado que existe no mundo não é o pecado da homossexualidade. Existem muitos outros pecados, então penso que devemos ter mais atenção e mais respeito relativamente a esses irmãos. Tudo o resto é Deus que há de resolver com eles. Portanto, fiz uma abordagem assim do documento. Espero ter chegado àquilo que é alguma compreensão que muitos queriam ter. Pronto. Muito obrigado. E como não vejo aqui nenhuma pergunta, talvez estejamos de facto, de alguma forma, de acordo com aquilo que é a nossa abordagem. Estamos lá. Então, muito obrigado. Posto isto, vou terminar a minha abordagem e estamos juntos. Obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,